Bem, primeiramente, boa tarde. Eu peço desculpas por não poder ter estado presente, mas vou tentar fazer a contribuição do que eu tinha me proposto, né, que era a parte 3 do capítulo que a gente está estudando hoje, por esse vídeo. A parte que eu peguei então fala sobre políticas de memória e identidade histórica. Nessa parte ele vai trabalhar um pouco sobre como que é composta a identidade e aqui ele não, dentro do texto ele várias vezes coloca que não há tanta diferença entre identidade do sujeito, identidade pessoal e uma identidade social de um determinado grupo. E a formação, ele vai falando sobre essa formação de identidade baseado na própria história. Qual que é a função da história, da consciência histórica e da história como ciência dentro da formação dessa identidade. Ele abre essa parte do, do capítulo falando sobre a permanência do ser humano num lapso temporal. Eu acho que mais pra frente ele vai explicar melhor, mas o que eu entendi é que que a identidade que nós forjamos permite com que a gente vá além do nosso próprio tempo, ou seja, não começa quando a gente nasce e não termina quando a gente morre, ela está para além disso. Mais para frente ele vai falar, mas um dos casos dessa influência é a religião. Então, se eu acredito em reencarnação, a minha identidade ela vai para além da minha morte. E se eu acredito que de alguma maneira eu sou escolhido para alguma coisa, por alguma divindade, a minha identidade ela já vem forjada antes mesmo de eu nascer. Então, essas são algumas influências religiosas na formação da identidade. Eu até anotei aqui, eu acho que também serve para pensar a identidade, ah, para além da vida da pessoa, né? Para além desse período que é da vida da pessoa, a questão de que quando nós lemos um determinado texto, mesmo se aquela pessoa morreu e nós não minimamente conhecemos o estilo daquela pessoa, nós conseguimos identificar quem é o autor daquele texto. E uma música, ou qualquer tipo de texto, né? E isso também é uma questão identitária, que é forjada pelo sujeito, mas também pelo grupo social em que ele está inserido. Então, pode ser músicos, ou pode ser, no nosso caso, historiadores, pesquisadores e assim por diante. Aí vai colocar aqui a identidade mediante a história. Ele vai afirmar que toda identidade só pode ser concebida através da competência narrativa. Por quê? Porque para eu me identificar, para eu estabelecer uma identidade, necessariamente para o Riesling eu preciso narrar uma história. A partir da narração de uma determinada história, e isso aí tanto para o sujeito como para um grupo social, eu consigo me identificar com determinados pontos. Me identificando com esses determinados pontos, eu vou forjando a minha identidade. A formação da identidade é, pois, uma das funções mais importantes, se não a mais importante de todas, do pensamento histórico na vida prática de cada época. Tá lá, isso tá lá na página 260, no finalzinho da página 260. Ou seja, ele vai colocar essa como uma das funções mais importantes da história essa questão da formação da identidade, da formação do sujeito e também dos grupos sociais. Página 261. O que é identidade histórica? Para mim, essa parte foi a mais complicada. Entender o que ele quer dizer com essa identidade histórica é um pouco complicado. Ele vai começar essa parte falando sobre identidade e depois ele vai falar sobre o que seria essa identidade histórica. Primeiramente, como identidade, ele vai colocar que é um processo mental. E isso parece que vai permeando todo o texto, sempre voltado para essa questão mental, ou seja, identidade tem a ver com a própria consciência, com a relação da consciência histórica até. É, ele vai colocar aqui, ele vai se colocar contra a ideia de identidades múltiplas da pós-modernidade, que a pessoa teria não apenas uma, mas muitas identidades contraditórias mesmo. E daí ele vai dizer, essa ideia distorce a questão relativa ao conceito de identidade. Ou seja, para o Riesing não é possível você ter várias identidades.
Porque para você constituir uma identidade, ele vai colocar aqui que você precisa ter, no mínimo, coerência. E, e essa ideia de que você pode ter várias identidades e identidades que são contraditórias entre si não tem relação direta com o conceito de identidade, porque não tem uma determinada coerência. Ele vai colocar aqui que identidade é o retorno das identificações ao sujeito que se identifica. Ou seja, é algo muito pessoal e interno dentro da consciência do sujeito. Para mim ficou um pouco mais complicado de pensar nessa linha quando ele fala se pensar num grupo social. O que seria essa consciência social de um determinado grupo? Porque os grupos são formados por sujeitos diferentes. Então, para mim ficou um pouco mais complicado, porque como que vai voltar na mente? O grupo vai se identificar e vai conseguir é, e essa identificação vai voltar à sua própria a uma determinada mente, o que seria a mente do grupo, na verdade, o que seria esse processo mental do grupo social. Para mim não ficou bem clara essa parte. Mas aí ele vai colocar isso, né? Que a identidade é o retorno das identificações ao sujeito que se identifica. Ou seja, eu vou me identificando e eu só formo a minha identidade quando eu consigo juntar essas identificações com o mundo externo, com os outros, e quando eu pego tudo isso e consigo, através da minha consciência, trabalhar de forma mental, de forma interior, que aí vai montando os traços daquilo que eu sou, dessa identidade. Página 262. Identidade como produto da consciência. Que é um pouco isso que eu falei já, né? Identidade é também o resultado de um processo mental em que a identificação de um eu ou sujeito com algo fora dele é integrado na relação desse eu ou sujeito consigo mesmo. Ou seja, quando eu consigo aprender essa diferenciação. É, diferenciação ou identificação com algo, com sujeito ou com objeto fora de mim, né? A identidade requer, pois, o mínimo de coerência na diversidade. E aí essa que é a questão que eu já tinha falado, que ele critica os pós-modernos, porque para ele a identidade ela tem que ter, no mínimo, algum tipo de coerência. Durante essa parte ele vai falar mais sobre essa questão da coerência. Lá na página 263, ele vai trabalhar essa relação dinâmica assim. Ou seja, a identidade ela está inteiramente ligada ao próprio sujeito. Afinal de contas, ele vai dar o exemplo aqui que se você gosta de alguma coisa, se você sente dor, isso é seu. Você não consegue passar, outra pessoa não consegue sentir por você. Então a formação da identidade ela está ligada totalmente ao sujeito. E ele também coloca que a identidade é algo mutável, dependendo do contexto, a identidade pode ou não sofrer alterações, vai sendo reconstruída. Tá. Hum, tá. E aí ele vai colocar aqui, o eu no fluxo do tempo, a identidade histórica. O que eu entendi sobre identidade histórica, ele primeiro fala sobre identidade, né? Vai falar dessa questão da identidade, de ver a diferença ou a semelhança com o outro. E identidade histórica parece que é quando você faz isso se vendo através do tempo, ou seja, você olha para o passado e você vai vendo a formação da sua própria identidade. E você se percebe nessa mudança. Você percebe que há 20, há 10 anos atrás era você e que agora continua sendo você, só que com algumas alterações devido a essas mudanças que o próprio contexto acaba às vezes nos impondo e acaba influenciando. A identidade histórica sintetiza, pois, o ter se tornado de um sujeito ou de uma identidade social com respectivos projetos de futuro. E isso eu acho que tem a ver com, além de você se ver nessa formação histórica e você perceber que continua sendo você de uma determinada maneira, é você ver que há 10 anos atrás eu queria estar em tal lugar, eu queria ser de tal maneira daqui a 10 anos. E quando eu chego 10 anos depois, no caso hoje,
eu olho para trás e percebo essa construção e faço esse balanço sobre aquilo que eu queria ser e aquilo que efetivamente eu sou, aquilo que eu vejo que eu sou, né? Aquilo que eu considero que eu sou. E aí aqui ele vai falar novamente essa questão principalmente da influência da religião para além dessa formação dessa identidade para além do período de vida da pessoa. Então, se eu vejo para trás e acho que eu sou escolhido, eu vejo que eu me comparo a isso. Eu estou cumprindo esse papel de escolhido, não estou. E isso interfere na identidade. É uma identidade histórica porque ela leva em consideração a questão do tempo. Assim bem como, se eu acredito em reencarnação, eu penso de alguma maneira aquilo que eu fui numa vida passada e vou comparando com aquilo que eu sou agora, porque é o mesmo eu, que mantém uma identidade com alguns traços diferentes, melhores ou piores, né? A identidade histórica, eu acho que ela serve para isso, para fazer essa comparação, até mesmo no aspecto moral, para orientar aquilo que eu pretendo ser para frente. A luta pela identidade. Então ele vai colocar aqui essa questão de identidade, você se marcar como algo, se caracterizar, se filiar a uma determinada identidade, é uma luta política e tem a ver com relações de poder. Ele vai dizer que a identidade não surge do nada e é nela que se ancoram as relações previamente presentes na vida a serem interpretadas na profundeza da subjetividade humana. Eu entendi que essa questão é nela que se ancoram as relações previamente presentes na vida. Ou seja, você faz uma autoanálise daquilo que você vê do lado de fora e você se compara com aquilo que está fora e se identifica com aquilo que está fora e a partir daí você vai construindo essa identidade. E isso tem ligação com a questão política, porque eu vou me identificando, então, e relações de poder também, porque eu quero ser de uma determinada maneira, então eu começo a me identificar de uma determinada maneira. Se eu acho que o jeito de se vestir deve ser, sei lá, usar blusa social para ser aceito dentro de um determinado grupo, eu começo a me identificar com esse grupo, com esse tipo de vestimenta. Se eu acho que ler determinados textos vão me fazer ser aceito por determinado grupo, e eu quero me ver, e eu me vejo, eu quero me ver como parte desse grupo, eu começo a ler esses determinados textos. Ou seja, é uma relação de se colocar dentro de um meio que tem a ver com relações de poder. O que ele vai falar agora me parece muito uma questão dialética, porque ele vai fazer essa comparação entre a estrutura, entre o contexto e o sujeito. Ou seja, o contexto influencia o sujeito, como eu acabei de falar, que aí ele acaba se identificando, se colocando de uma determinada maneira, mas também o sujeito influencia esse contexto. Então, por mais que ele não seja marxista, e aí eu já não entendo mais muito como a gente pode classificar, eu acho que é weberiano, que a professora Jana tinha falado uma vez, mas me parece um pouco dessa relação dialética de sujeito, estrutura e a mútua influência que nessa relação. Lá na página 265, lá em cima, ele vai falar que sobre o desafio constante de lidar com essa relação, o desafio de lidar com essa relação. Ele vai dizer que a ciência da história é a forma institucionalizada desse desafio. Com seus resultados cognitivos, ela atua como instrumento de legitimação da dominação, mas pode também atuar como instância crítica para essa legitimação. Ou seja, é o conhecimento histórico que vai legitimar uma determinada relação de poder, mas ele também pode deslegitimar e gerar uma crítica a esse poder. O que eu não sei, eu não para mim não fluiu, eu acho que eu discordo, é ele dizer que a ciência da história é a forma institucionalizada desse desafio, ou seja, de como gerar sentido dentro desse desafio. E aí a gente volta naquilo que a gente faz, reuniões que a gente tem discutido sobre o processo de passagem do saber acadêmico
para o senso comum, para a população de uma maneira geral. Porque, para mim, a ciência histórica faria, a ciência da história faria esse papel se conseguíssemos passar o saber produzido na academia, o saber metodológico da ciência para a população de uma maneira geral. Quando isso não acontece, eu acho que não é a ciência da história que faz esse papel, são outras instituições. E aí, como lá no início, na primeira página na primeira página desse capítulo, ele vai falar sobre outras instituições, ele vai citar museus, monumentos, memoriais e etc. Eu acho que outras instituições fazem esse papel. Ele trabalhou sobre a questão da religião aqui no texto. Eu acho que a religião pode ser uma das instituições, a família, e assim por diante. Então, existem outras instituições que cumprem com esse papel. Por isso que eu acho que não é a ciência histórica, a ciência da história não é só ela a forma institucionalizada para legitimar ou não através da geração de sentido. Eu acho que vai para além disso. E para finalizar essa página, ele vai colocar o potencial racional na formação da identidade. Ou seja, ele vai colocar aqui que é um pouco, acho que até mesmo iluminista, o que ele vai colocar a partir daqui, que é a questão de que ser humano é você ser racional. E isso faz parte da identidade. Se você consegue racionalizar um determinado período histórico, se compreender dentro desse tempo histórico, é isso que te torna humano. É isso que te torna. É essa racionalidade que te permite você se identificar como ser humano, como homem, nesse sentido mais amplo que ele vem colocando. Eu acho que seria basicamente isso. Espero que tenha dado para entender alguma coisa e que tenha ajudado no debate. Até mais.